Bom dia, gente linda! Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre massagem, como é que massagem pode influenciar na cura dos processos de ansiedade. Antes a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Vou colocar aqui nos comentários, porque ansiedade, gente, ela tem cura sim. Tem que começar a acreditar, viu? Porque estão te enganando. Aí eu vou fixar aqui. Como é que fixa, meu Deus? Ah, consegui. Pronto. Ansiedade tem cura. Antes, vamos falar um pouco sobre ansiedade. Eu estava estudando, estou sempre estudando alguma coisa, né? Assim, relacionado ao autoconhecimento e como é que o meu ser, né? Como é que eu, enquanto mulher, consigo lidar melhor com as coisas que acontecem no cotidiano e até para ajudar outras pessoas também. E vocês sabem, ou se não sabe, vai ficar sabendo agora, que eu sempre utilizo, na maioria dos casos, a minha percepção, as minhas histórias, como aconteceram na minha vida as coisas, o meu testemunho, para poder colaborar com o processo de cura das pessoas, porque eu acredito que a gente pode falar principalmente daquilo que a gente viveu, né? E eu estava estudando sobre ansiedade e eu descobri que eu tive todos os níveis de ansiedade que um ser humano pode ter. E na verdade eu posso voltar a ter a qualquer momento se eu não tiver um comportamento mental, emocional e espiritual voltado para o processo da saúde, da cura, tá? Então olha só. O que seria ansiedade? Eu ouço muitos clientes aqui na sessão terapêutica dizendo: "Ah, sempre fui ansiosa. Sempre fui." Foi não, querida. Foi não. Se tornou. Ou então, todo mundo diz que eu sou agoniada, né? Eu quero saber logo como as coisas vão se resolver. Eu quero ter o controle do futuro. E isso, até certo ponto, é considerado normal. Segundo a psicanálise, existem várias abordagens sobre o assunto, né? Mas eu confesso que essa vertente psicanalítica me atrai. E eu estava estudando um texto que é do site Núcleo do Conhecimento, núcleodoconhecimento.com.br, é um site de psicologia, que fala do transtorno de ansiedade conhecido como TA. Quando é que ele se torna um transtorno, né? E aí ele traz que o transtorno, né, de ansiedade, ele é caracterizado principalmente por um distúrbio em fatores que vão te trazer uma sensação de defesa. Eu preciso me defender, sabe? Tem essa questão, né? Aí eu vou falar da minha situação, né? Quando eu engravidei e eu decidi que eu não ia casar com a pessoa que eu tinha gerado essa criança, né? Era um amigo e eu decidi que eu não ia casar e acabou. E quando eu me posicionei dessa forma, por incrível que pareça, foi um negócio difícil. O apoio das pessoas ao redor não existia. E eu acho até que era inconsciente, não era uma coisa assim consciente, é uma coisa cultural, uma coisa que está lá no aparelho do inconsciente coletivo. Então eu comecei a ter certos problemas, assim. Cara, algumas pessoas ficaram me dando super apoio, né? Inclusive eu fui uma grávida solteira e estudante, então o dinheiro que eu ganhava era um dinheiro que vinha dos poucos trabalhos que eu fazia, né? Porque tinha que estudar, a faculdade eram 2 turnos, por um período foram 2 turnos, justamente no período que eu estava grávida, de manhã e de tarde. Muitas aulas eram de manhã e de tarde, então eu ficava lá no pátio da faculdade, almoçando tapioca, grávida, né? Até que eu decidi me mudar para perto da faculdade, morar com um amigo muito querido, que me ajudou muito no final das contas.
morar, dividir o aluguel, né? A parceria que a gente colocou ali para funcionar. E aí eu comecei a desenvolver um medo do futuro. Comecei a pensar, como é que eu vou sustentar meu filho? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou... Coisas mais rápidas, por exemplo. Como é que eu vou terminar a faculdade? Como é que eu vou trabalhar? Como é que vai ser no período que eu tiver com ele no colo? E aí, minha filha, eu comecei a ficar com problema, viu? Comecei a ficar com problema. Começou assim, suave, né? Começou suave. E essa parte suave, ela não era assim, não era uma coisa que não era real. Era real, né? Eu tinha medo da sobrevivência biológica, né? Da natureza, mãe e filho, sobreviver no mundo, né? Eu precisava trabalhar e a minha barriga começou a crescer. E eu fazia alguns trabalhos de iluminação, né? Na Faculdade de Artes Cênicas. E viajei algumas vezes, mas vocês não sabem como é, minha gente, a cabeça de uma mulher grávida, solteira. A gente quer conversar sobre o assunto e às vezes nem todo mundo tá disponível para ouvir. Tem coisas que, independente de você querer ficar com o pai da criança ou não, você gostaria de dividir com o pai da criança e aí você arruma uma confusão ali que você não, né? Enfim, não tá se dando bem com o pai da criança e aí você não tem com quem falar. Então eu tinha uma ansiedade que Freud dividiu a ansiedade em 3 etapas, né? Eu tinha uma ansiedade, a primeira delas era realista. Como é que eu ia sobreviver? Como é que as coisas iam caminhar? Como é que eu ia lidar com tudo isso? Não chegava a ser um problema, mas já começava a me incomodar daí. Então era considerado normal, né? Houve um sofrimento, mas era uma coisa assim, era uma ansiedade que um ser humano normal vai ter, né? De se preocupar com a sobrevivência da sua prole. Era uma coisa normal. Só que aí a criança, eu fui desenvolvendo, né? Fui me desenvolvendo na gravidez e tal, e perto de parir, eu comecei a ter medo de morrer. Aí eu comecei a ter medo de morrer no parto, quem vai sustentar meu filho, quem vai alimentar meu filho. Comecei a ter medo de se ele ia nascer vivo. E aí eu comecei a piorar isso aí, né? Até que chegou numa ansiedade neurótica. Como assim neurótica? Isso tudo da gravidez até mais ou menos 2, 3 anos do meu filho. Eu já falei aqui outras vezes, né, que eu tive síndrome do pânico. Mas começou com uma ansiedade simples. E aí eu comecei a ter medo que o meu filho se perdesse de mim, que alguém levasse, sequestrasse, inclusive o pai do meu filho, né, o biológico, o pai biológico. Só que eram coisas que só aconteciam dentro da minha mente, gente, não havia esse risco. Assim, né, a vida é a vida, né? Se tiver que acontecer, algumas coisas vão acontecer e a gente vai ter que lidar com isso, né? Isso é viver, isso é a arte de viver. Mas eu não aceitava, eu queria ter o controle sobre todas as variáveis possíveis referentes ao meu filho. Então eu parei de sair de casa. Quase que eu prejudiquei a faculdade, a conclusão da faculdade. Nessa hora eu tive a luz de algumas pessoas que me diziam algumas coisas para me ajudar a entender que era dentro da minha mente, né? Tive a ajuda tanto de uma psicóloga na época, muito perfeita assim para o meu momento, como tive a ajuda de algumas pessoas que com sabedoria me diziam, isso é dentro da sua mente, isso é dentro da sua mente, isso é dentro da sua mente, né? E eu já andava nessa época com as parteiras, andava com as doulas, e isso também me ajudou, porque outras mulheres passavam por isso também, e aí eu comecei nessa época a conseguir a me levantar, né? E eu consegui, tá, gente? Foi uma coisa, foi difícil, mas eu consegui. Mas é um caminho que o meu corpo conhece. Então, essa é a ansiedade que começou normal e se desenvolveu até um processo neurótico. E eu consegui curar com massagem, com conversa, com florais, né? Mas a ansiedade que começa nesse estado realista, como diz Freud, né? Uma das 3 categorias que ele divide a ansiedade, e desenvolve um processo patológico, né? Um transtorno, é quando você já não consegue lidar mais com as coisas que você está vivendo e você cria futuros na sua mente, aí você começa a ter um problema, né? E aí tem que procurar ajuda. Mas foi muito bom ter tido essa experiência, porque hoje, na minha sessão terapêutica, eu consigo lidar com pessoas em estado de ansiedade e trazê-las a um estado de paz
com o atendimento que eu faço, com massagem, com as barras de axis, com o reiki. Eu consigo fazer isso com esse atendimento, com esse acolhimento. É muito interessante. E já vou ensinar os pontos que você tem no corpo, que se você estiver tendo uma crise de ansiedade, você pode pressionar esses pontos e você vai conseguir voltar a um estado de calma. Você mesma. Né? São pontos de massagem da massoterapia, do Douyin, por exemplo, que vão te trazer esse estado de paz. Já fica até o final que eu vou te ensinar. O segundo tipo, segundo Freud, né, segundo a psicanálise, o segundo tipo de ansiedade é a moral. Aí, como assim moral? Uma vez eu falei com vocês aqui sobre uma escala chamada Escala das Emoções, de David Hawkins. Sugiro que vocês pesquisem na internet. Tem uma escala dessa nas mãos, que é muito importante para você saber aonde você está emocionalmente, para você sair de lá, se for preciso, ou permanecer, se for agradável. E tem um lugar chamado culpa, vergonha, que pode te trazer um estado de ansiedade, de adoecimento, que você não faz ideia não. Você não faz ideia não. Sabe quando você faz uma coisa que é moralmente errada, né? Para a sociedade é uma coisa errada, não sabemos por que você fez ou por que eu faria, mas você tem certeza que se as pessoas souberem, elas vão te julgar? Pronto. Aí você fica nesse processo de esconder o que você passou, não pode falar com ninguém porque moralmente é feio, e você começa a entrar nesse sentimento de pode ser qualquer coisa, viu, gente? Qualquer coisa. Não tô aqui julgando ninguém. Pode ser qualquer coisa. E aí você fica com medo das pessoas descobrirem e de você ser condenada por isso. Esse estado mental de culpa e de vergonha, ele te traz um estado de ansiedade, de adoecimento, que se você não cuidar, você vai terminar no remedinho, né? Então, assim, sobre a minha vida, eu também entrei nesse estado de ansiedade, eu acho que várias vezes. E é um estado de ansiedade, a vergonha, quando você tem vergonha de algo que é moralmente reprovado. Hoje em dia, a minha cabeça é outra, tá? Mas, quando a gente é mais nova, tem posturas que a gente toma que fazem parte do nosso aprendizado. Tem erros que nós cometemos, que às vezes são até necessários, que é para você tomar uma nova conduta na sua vida, para você tomar uma nova... se relacionar com o mundo de uma nova forma, sabe? Então, assim, as vergonhas que eu tive geralmente estavam relacionadas ao eu feminino, né, como mulher. Como, por exemplo, vocês estão cansados de saber que eu tive uma vida, enquanto solteira, de experimentar toda a energia que eu pudesse, que o meu corpo disponibilizasse, né? Eu tinha um vício na sensação do sentir. Então, se eu fosse para uma festa dançar, eu dançava a noite toda. Como eu não bebo, né, e não uso nenhuma droga, a minha droga era a dança, ou então o sexo, né, ou a comida, que também é uma droga. Então eu trazia para esse universo das sensações essa gula, essa ganância, e claro que, ganância que eu digo assim, de querer tudo, sabe? Não sou gananciosa. Essa vontade de sentir um mundo dentro de você, assim, isso, claro que isso era mal interpretado, né? Então, mesmo sendo uma mulher solteira e vivendo a vida, você está num planeta e principalmente num país onde esse comportamento para as mulheres é reprovado, não é? E mesmo que eu tivesse lá os meus 20 e poucos anos, isso já era tido como um absurdo, né? Então, as mulheres que eu até admirava, eram mulheres que, com certeza, se eu falasse sobre a minha vida amorosa, elas iam me condenar. Então, muitas vezes, para não perder uma conexão com uma mulher que eu admirava, eu não falava para elas como eu levava a minha vida de solteira, né? E às vezes elas já eram comprometidas. E o receio que eu tinha é que elas me julgassem por eu ser uma pessoa livre, né? Então, assim, eu escolhia estar com as pessoas, com o homem que eu quisesse e acabou. Só que isso não era bem resolvido na minha mente, mesmo sendo solteira, vivendo a vida. Eu costumo dizer que o carnaval,
o período do carnaval. Carnevales, festa da carne, né? As pessoas vão no carnaval para extravasar, para ter uma liberdade sexual, para ter uma liberdade moral. É como se fosse um período para o ser humano não enlouquecer. Aqui você pode tudo. Vocês conhecem algum casal que terminava no período do carnaval e voltava depois, na quarta de cinza? Para mim, isso era hipocrisia, entende? Na minha época de jovem, de solteira. Então é como se a minha vida fosse um carnaval. E eu fazia o que eu quisesse a hora que eu quisesse, né? Dentro do contexto que eu encontrava de prazer, de entendimento do prazer. Mas é óbvio que as pessoas ao meu redor iam me julgar. E na época, isso era uma vergonha moral, né? O julgamento começa dentro da família. Então, um comportamento que um homem teria hoje, que a gente sabe que tudo isso é questionável hoje, né? O comportamento de um homem que é o pegador, ele é um homem que tá fazendo certo. Se for uma mulher, é uma puta. Então, essa vergonha moral eu sofri na pele, né? De pessoas que eu considerava que eram até amigas, de considerar que eu era uma mulher qualquer porque eu tinha uma liberdade sexual, porque eu exercia o direito de fazer o que eu quisesse dentro do que eu achava correto, né? Várias pessoas se afastaram na época e hoje eu vejo que já tinham ido até tarde, né? E hoje eu não tenho esse olhar moral para o que eu vivi naquela época. Hoje eu tenho um acolhimento de tudo que eu vivi, de tudo que eu vivi. Eu tenho um acolhimento daquela mulher que tinha 20 e poucos anos e no período de solteira esteve com quem quis amorosamente, sensualmente, sexualmente. Então, essa mulher que eu fui, eu acolho. Eu costumo dizer assim, todos os monstros que eu já tive, ou que eu sou, ou que eu fui, por mais que as pessoas não concordem ou se sintam mal quando eu me posicione, todos esses monstros que adormecem, eu amo cada um deles, porque todos eles fazem parte de mim. Então a Débora que ficava com quem queria, a Débora que tinha, era uma Débora que acreditava no que estava fazendo. Era uma Débora viciada na sensação do sentir, o prazer, tanto na dança, como no comer, como na relação a dois. Mas era uma Débora também que teve relacionamentos duradouros. Era uma Débora que sabia lidar com a fidelidade do casal nos termos que o mundo entende de fidelidade, que também não tem a ver com o que eu penso. Mas eu entendo que nós vivemos num planeta onde certos acordos são feitos entre os casais e se eles respeitam entre si, tá tudo certo. Essa é a Débora de hoje, mas a Débora de lá tinha um certo medo da opinião dos outros. Então, essa é a ansiedade moral. Passei por ela também, da exposição, da vergonha. Eu te digo uma coisa de todo o meu coração. Não tenha vergonha de nada do que você é. Não tenha vergonha de nada do que você fez. Porque você está aqui nesse mundo aprendendo. E esse estado de ansiedade pode te adoecer profundamente. A sensação de não prestar, a sensação de não servir, de ser inferior aos outros porque você fez coisas que moralmente a sociedade reprova, mas todo mundo faz por debaixo dos panos. Na hipocrisia. Entendeu? Se liga. E o terceiro tipo de ansiedade é a neurótica. Como eu já falei para vocês, eu também passei por ela. Onde você começa a criar futuros. O que é que eu vou fazer da minha vida? Como é que vai ser o meu futuro? Eu não vou conseguir viver se não for a situação atual. Então tem mulheres que eu conheço que vivem num casamento adoecido, expondo os filhos, porque elas têm certeza que se elas romperem essa relação, elas vão para a merda profunda. E elas chegam para mim nesse estado de doença e pioram, se não houver uma interferência, ao ponto de achar que só existe se for dentro dessa relação com esse homem. Ou com essa mulher, depende da sua escolha, né? E aí você entra num estado paranoico, neurótico. E aí é quando a ansiedade tomou conta de você. Você criou um monstro, ele saiu de você, pernas e braços, e agora ele anda por aí. Passei por isso também. Mas, apesar de ser uma mulher normal, tem um negócio em mim que é evoluído. É o amor.
principalmente o amor por mim. E aí, movida por esse amor, de me curar, de tirar toda essa dor do meu coração, eu fui para os meus estudos, eu fui para uma psicóloga, algumas poucas pessoas que me apoiaram no processo, entendendo que eu não estava bem, e eu fui para massagem. E é disso que a gente vai falar agora. O presente para vocês. Primeira coisa que você tem que entender. A ansiedade tem níveis. Então ela tem um nível realista, onde você tem receio de algo que você sabe que pode acontecer, por exemplo, aquele emprego, se você vai ou não entrar, aquela prova, se você vai ou não passar, se ele vai dizer sim ou não, enfim. Mas não chega a te adoecer. Segundo é a ansiedade moral, que é quando você tem medo de exposição, você fez alguma coisa que é moralmente reprovada e você tem medo de exposição. É aquela velha história do apedrejamento, né? Você tem medo de ser apedrejado, desde que o mundo é mundo. Tem gente que acredita que pode julgar a vida do outro, né? Interessante, né? Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, eu adoro isso. O homem que não tinha pecado falou isso e não atirou nenhuma pedra. Jesus, né? E o segundo é quando se transforma numa neurose. Então, esse terceiro estágio da ansiedade é quando se torna uma neurose. E aí esse estágio pode tomar conta da sua vida de uma forma irreparável. E aí fica difícil. Não tem jeito? Assim, até tem, mas você vai ter que dar sabe? Médico, remédio, terapias alternativas, vai ter que dar uma sacudida. E para não chegar nesse estado, e se você chegou, para você regredir, existem pontos no seu corpo que podem ser pressionados. E você simplesmente devolve ao seu organismo um estado de paz. Porque quando você entra no estado de ansiedade, o seu corpo todo começa a entrar em sofrimento. Me dá aquela canetinha, amiga. Tá aqui. Vou marcar na minha mão, tá? Vou fazer aqui em mim mesmo. Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Não deu direito. Terceiro ponto. Vou começar de trás para frente. Esse ponto se chama mar de tranquilidade. Você vai apoiar o polegar, vai respirar fundo. E quando você soltar o ar, você começa a fazer um círculo longo no sentido anti-horário ou horário, tá? E aí você vai ampliando essa região entre as sobrancelhas. E vai respirando fundo enquanto você massageia. Isso serve para você fazer em você. Suponha que você está numa situação que está te gerando um desconforto muito grande emocional. Se retire, vá num banheiro, do lado de fora da casa. Respire fundo e massageie em primeiro lugar esse ponto. Ele é emergencial, ele resolve a situação com mais rapidez, né? O outro ponto é esse aqui da mão, que geralmente ele é meio dolorido. Você vai apoiar o seu dedão. O dedo indicador do outro lado, como se fizesse uma letra C. E você vai fazer o mesmo movimento. Circulando, circulando. Fazendo pressão para o dedo indicador. E respirando fundo. Em 5 minutos. Com os 3 pontos. Você modifica o seu estado de ansiedade para pelo menos poder respirar com mais tranquilidade. E o outro ponto é essa preguinha aqui interna do punho. A mesma coisa, pressiona e faz a bolinha.
Aí, quando você não pode sair da situação que você está, eu falo para vocês que esse aqui é o melhor ponto. Porque ele é discreto, você pode baixar a mão no colo, né? Você pode deixar sua mão assim no seu colo, e aí você pode ir massageando e respirando. No meio de uma reunião, durante uma prova de vestibular, no meio de uma confusão, de uma discussão, só isso. E aí a sua mente vai apaziguando. Por que é importante você saber disso? Porque você não é ansiosa. Você tem estado ansiosa há tanto tempo que você já está achando que isso é um traço da sua personalidade, mas não é. E existem mecanismos, aqui eu mostrei os mecanismos que eu aplico muitas vezes nas sessões terapêuticas comigo. Se você fizer uma sessão terapêutica comigo e você tiver algum grau de ansiedade, eu vou liberar esses pontos para você. Fora as outras terapias. Isso funciona tão rápido. Você vai para um estado de paz tão rápido. Por que não você procurar ajuda para receber amor e carinho durante o seu processo de ansiedade? Para chegar o dia de você entender que se você ficar ansiosa de novo, você poder olhar para você mesmo e dizer, ok, corpo, nós conhecemos esse caminho, mas hoje eu estou no controle, pode se retirar. Poder respirar com um pouco mais de paz e tranquilidade. Evite aceitar situações de desconforto na sua vida. Você veio para o mundo para ser paz, ser luz. Você merece e você pode ter essa oportunidade. Amanhã a gente não vai fazer live, mas na segunda-feira, 6 horas da manhã, vai começar essa maratona de lives às 6 horas da manhã direitinho, tá? E vocês podem acompanhar. A gente vai conversar sobre a vida, sobre as sessões terapêuticas, sobre as coisas de mulher, sobre os casos que eu já encontrei na minha jornada como terapeuta, sobre dança, sobre o amor, sobre a dificuldade de se posicionar na vida, para as coisas que você acredita. Então vai ser bem legal, temas variados e esse encontro comigo às 6 horas da manhã, tá bom? Então fiquem com Deus e até lá.